definição formal do limite ela é dada da seguinte forma. Seja a função definida em intervalo aberto I, contendo o ponto A, onde ela pode ser definida, exceto talvez no ponto A. O limite de f de x quando x se aproxima de A é L, se qualquer epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que nós vamos ter f de x menos L, ou seja, em módulo f de x menos L menor do que epsilon vai significar que f de x vai cair no intervalo entre L menos epsilon e L mais epsilon. Isso é menor do que epsilon sempre que x menos A em módulo é menor do que delta, que é maior do que zero, ou seja, x vai estar neste intervalo A menos delta e A mais delta, e x é diferente de A. A notação que a gente usa vai ser sempre essa. Então, quando x tende a A, o limite de f de x é L. Tá? Então, o que ele quer dizer com essa definição de limite? Se a gente olhar um gráfico da função x, que é y, tá? Uma função f de x. A gente olhar esse gráfico, conforme eu vou me aproximando do ponto A, e aqui eu tenho um valor L para mim, um valor L aqui, que aqui eu vou colocar nesse exemplo como sendo o próprio valor da função calculada no ponto A. Eu vou ter aqui, dentro de um intervalo A mais delta e A menos delta, se eu ficar restrito a esse intervalo aqui, conforme eu fico nesse intervalo, a minha função vai cair no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Ela assume valores, então, dentro deste intervalo aqui. Tá? Então, de forma que a função se aproxima de L quando eu me aproximo de A. Importante notar que x não é igual a A. Tá? X se aproxima de A, tende a A. Tá? Com a definição formal do limite, a gente consegue provar a existência de alguns limites. O que a gente vai fazer para o caso da função? Então, a gente sabe que f de x aqui é 2x menos 5. Quando x tende a 4, a gente vai ter que esse limite é igual a 3. Meu L vai ser igual a 3. Portanto, dado um epsilon maior do que zero, então epsilon maior do que zero, a gente quer achar, então a gente vai querer achar um delta maior do que zero, tal que se x menos 4, então conforme eu me aproximo, quando o valor de x se aproxima do valor igual a 4, então conforme eu me aproximo desse cara, isso aqui implica que a função 2x menos 5 vai se aproximar do valor de L, que é 3, por um dado epsilon aqui. Então, o que a gente vai fazer é manipular algebricamente essa última expressão. Então, que eu tenho é 2x menos 5, aqui, menos 3. Isso aqui vai ser igual a 2x menos 8. Posso colocar esse 2 em evidência e esquecer o módulo por enquanto, x menos 4 aqui. E isso é menor do que epsilon por hipótese, ou melhor ainda, módulo de x menos 4 é menor do que epsilon sobre 2. Que é interessante, pois, por hipótese, a gente sabe que x menos 4 é menor do que delta. E a gente sabe agora também que x menos 4 tem que ser menor do que epsilon sobre 2. Para que essas duas desigualdades, então, sejam respeitadas ao mesmo tempo, é suficiente, então, a gente escolher um delta como sendo epsilon sobre 2. Tá? E isso é interessante porque conforme meu delta vai diminuindo,
Por consequência, o meu epsilon também tem que diminuir. Então, conforme eu vou me aproximando, os valores de x vão se tornando cada vez mais próximos do valor igual a 4, meu epsilon, que é a distância que a função vai assumindo partindo desse valor 3, vai se tornando cada vez menor. Vocês já devem ter percebido que o uso da definição, somente ela, para o cálculo de limites é bastante trabalhoso. Então, o que a gente tenta é se valer de alguns teoremas que estão demonstrados no livro do Sturt, para a gente usar sistematicamente no cálculo de limites. Uma propriedade bastante interessante, um teorema bastante interessante, é que o limite, quando existe, é único. Tá? A propriedade 2, que o limite da função linear mx mais b, com x tendendo a A, é ma mais b. A gente tem que o limite da função identidade tendendo com x tendendo a A vai ser igual a A. Limite da função constante com x tendendo a qualquer número vai ser a própria constante. A 5 e a 6 nos dizem algumas coisas muito interessantes. Que o limite da soma de duas funções e a soma do limite dessas duas funções com x tendendo a A. O limite do produto de duas funções vai ser o produto dos dois limites. Aqui. Já vou pular para a propriedade 9. O limite de x tendendo a A de f de x sendo igual a um L, com L diferente de zero. Então, o limite de x tendendo a A de 1 sobre f de x vai ser 1 sobre L. Isso é interessante, porque combinada com a propriedade 6, a gente vai dizer então que o limite do quociente de duas funções, ou seja, limite de x tendendo a A de f de x sobre g de x, desde que o limite de g de x seja diferente de zero, vai ser então o limite de x tendendo a A de f de x sobre o limite de x tendendo a A de g de x, onde esse último tem que ser diferente de zero. Voltamos então aqui à propriedade 7, se você combinar a propriedade 4 com a propriedade 6, você vai obter a propriedade 7. Mesmo vale também o uso recorrente da propriedade 6, você vai conseguir provar a propriedade 8, que fala que o limite de f de x, uma função qualquer elevada a n, vai ser que o limite, em linguagem Schüler, vai poder entrar dentro da potência enésima, e o mesmo vale para a raiz, que é descrito na propriedade 10. Então a gente vai poder utilizar essas propriedades para o cálculo sistemático de alguns limites. Tá? Bom, primeira coisa que eu vou calcular o limite então de x tendendo a 3, de x ao quadrado mais x menos 12, tudo isso dividido por x menos 3. Isso aqui é uma indeterminação. Perceba que se eu colocar o 3, se eu fosse ingênuo o suficiente para colocar esse valor de 3 aqui, o valor 3 nessa função em cima, eu teria 9 mais 3, 12, menos 12, 0. 3 menos 3, 0, ou seja, eu teria uma indeterminação que é o 0 sobre 0. Tá? Mas lembre-se, x tende a 3, ele não é o próprio 3 aqui, então não vale isso que eu estou falando agora. Então, o que eu vou fazer aqui então então sei que o limite de x tendendo a 3, vou simplificar o que tem aqui, vou fatorar esse x ao quadrado mais x menos 12, então eu tenho aqui, usando as raízes, eu vou ter x mais 4, x menos 3, dividido por x menos 3 aqui. Feito isso, como x não é 3, eu posso, sem culpa nenhuma, cortar este cara com este, aqui, de forma que eu vou ter aqui o limite de x tendendo a 3, de x mais 4, que,
usando a propriedade que a gente viu, é na verdade, então, 7. Tá? Vamos para outro caso. Isso é bastante interessante. f de x é uma função, então, condicional. Então, ela é x menos 3 se x for diferente de 4 e 5 se x for igual a 4. Então, nos é perguntado qual o limite de x tendendo a 4 dessa função f de x. O que isso aí quer dizer? X tende a 4, não é o próprio 4. Tá? Então, o que ele está nos dizendo é que a gente tem que calcular, usando a definição, limite de x tendendo a 4, de x menos 3, pois x é diferente de 4. Tá? Então, esse limite ele vai ser igual a 1. No outro caso, então eu tenho que calcular o limite de x ao quadrado menos 9, x menos 3. Então, basicamente, vou usar o mesmo que eu usei no primeiro exemplo. Então, limite de x tendendo a 3. Então, eu sei fatorar o que está em cima, x mais 3, x menos 3, x menos 3, aqui. De forma como x não é o valor, não é 3, não cometo nenhum erro ao fazer este cancelamento aqui. Ou seja, limite de x tendendo a 3 de x mais 3, esse limite é igual a 6. Por último, vamos ver este caso aqui. Percebam de novo, se eu fosse ingênuo o suficiente para colocar o valor de 1, eu teria 1 menos 1, raiz de 1, que é 1, menos 1, 0, dividido por 0 aqui. Ou seja, novamente, uma indeterminação. Então, como eu não posso não vou fatorar isso, o que eu posso é multiplicar isso por 1 para poder simplificar essa expressão. Então, o que eu sei é que eu tenho limite de x tendendo a 1 da raiz de x menos 1 sobre x menos 1, que eu vou fazer é multiplicar por um belo e bonito 1. No caso, esse 1 seria a raiz de x mais 1 sobre a raiz de x mais 1. Então, o que eu tenho? A menos b vezes a mais b vai ser então limite de x tendendo a 1, vou ter a ao quadrado, que é x, menos b ao quadrado, tudo isso dividido por x menos 1 e por raiz de x mais 1. Novamente, por x ser diferente de 1, eu posso efetuar esse cancelamento aqui. Então, o que eu vou ter é o limite de x tendendo a 1, de 1 sobre raiz de x mais 1, que eu posso dizer, colocando 1 aqui sem problemas, isso me dá, isso vai me dar exatamente 1 sobre 2 aqui. Um exemplo interessante é o que eu vou mostrar agora, que é o limite de h tendendo a 0 de f de x mais h menos f de x dividido por h, onde f de x é a função 4x ao quadrado menos x. Então, em primeiro lugar, f de x mais h, por definição, é 4, que multiplica x mais h ao quadrado menos x mais h aqui. Ou seja,
eu posso escrever isso